Fala galera, bem-vindos a este canal, que alegria estar aqui. Não, gente, vocês não sabem o tanto que eu fico feliz, que eu me sinto privilegiada de falar da palavra de Deus. Sempre que eu tenho a oportunidade, para mim é uma honra. E que bom, né, que eu tô tendo várias agora, porque eu tô colocando um vídeo aqui no canal 2 vezes na semana. Tô colocando na terça e na sexta, mais ou menos ali 2 da tarde. Então, assim, eu espero que você esteja sendo realmente edificado por isso, porque eu tenho sido muito, eu aprendo demais enquanto eu estou aqui falando. Mas bora lá, sem mais delongas, né? Ainda sobre aquele tema, né, que a gente está falando sobre santidade, né? E eu acredito que ainda vamos ficar um bom tempo falando sobre esses aspectos práticos da santidade. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre caráter, né? E uma boa definição de caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Então, sem mais delongas, pega a tua Bíblia, bora comer esse rolo juntos. Bom, gente, primeiro texto aqui vai estar lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Mas só trazendo um contexto aqui. Aqui nós temos, né, Moisés. Moisés é que ele já é um homem adulto, ou seja, o reinado ali, né, o faraó ali já não é mais o mesmo faraó da época de José. Os hebreus, né, o povo de Deus já estava sendo duramente escravizado ali pelos egípcios. E aí nós temos a questão, né, que Faraó manda matar todos os meninos nascidos hebreus. E aí a mãe de Moisés acha ele muito bonitinho, não mata ele, coloca ele num cestinho. E aí o cestinho vai, né, coloca ele no riacho, né? E aí a água vai descendo com a correnteza até que a filha de Faraó encontra esse bebê, acha ele lindo e pega ele para criar. E ainda convida a mãe biológica dele para ser meio que a sua babá, né? Ou a sua mãe de leite, né? Porque ela meio que amamenta ele também. E a gente pode ver que tem, assim, certeza que a mãe dele teve muita influência na vida dele. Porque em Moisés, já crescido, versículo 11, já homem saiu para junto de seus irmãos e viu os trabalhos pesados que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um hebreu, um de seus irmãos. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? Aí o homem respondeu: quem colocou você por príncipe e juiz sobre nós? Será que você quer me matar, como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: com certeza este caso já é conhecido. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Porém, Moisés fugiu e foi então para a terra de Midian. Olha que interessante aqui, né? Moisés, ele já é um adulto, já crescido, ele vai lá e vê aquela situação, né, do egípcio espancando ali um hebreu. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele se certifica de que não tinha ninguém olhando e então ele mata aquele egípcio. Com certeza, se tivesse uma testemunha ali, ele não teria feito o que ele fez. Fica muito claro no texto para a gente que ele checou que não havia ninguém olhando. E depois ele ainda vai lá e esconde o corpo, né? Esconde ali os vestígios do seu crime, para ter certeza de que ele não seria descoberto. E no dia seguinte, quando ele vai, né, trazer de novo ali correção para os seus irmãos hebreus, né, a hora que ele não ia matar, né, ele queria só apaziguar a situação. A sua questão ali era com os egípcios, né, com o povo que escravizava os seus irmãos. Aí ele vem ser questionado por um de seus irmãos e ele fica apavorado por saber, por descobrir que ele foi descoberto. E aí ele foge para a terra de Midian. Né? E aí demonstra algo para a gente, isso demonstra algo para a gente do caráter de Moisés, que precisava de ser tratado. Moisés, ele se tornou depois um grande líder, né? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Mas tinha questões do caráter dele que precisavam de ser tratadas, assim como todos nós. Mas de fato gente, que quando não tem ninguém olhando, aí de fato vai revelar quem nós somos. E isso para tudo, né? Às vezes eu percebo, né, quando a gente está na igreja, ali na hora do louvor, a gente está ali adorando, adorando, aí você ouve aquele clique da câmera tirando foto de você, aí você meio que abre um olho só, né? Vê ali a mídia te fotografando, aí você até, ó, levanta as mãos e começa até a adorar mais fervorosamente, né? Para sair legal na foto.
E olha só, será que no seu secreto, que no seu quarto, você adora com esse fervor todo? Será que eu faço isso? Ou será que é só quando eu vejo a câmera ou ouço aquele cliquezinho tirando foto para eu sair bem na foto do Instagram depois? Olha que forte isso, né? Jesus, ele fala muito sobre isso. Olha o que ele vai dizer pra gente lá em Mateus 6:1. Tenham cuidado para não praticar a sua justiça diante dos outros com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, vocês não terão recompensa junto do Pai que está nos céus. A questão aqui, né, usando ainda esse exemplo da foto, não é que tem problema em tirarem uma foto sua na hora do louvor na igreja e essa foto ficar muito legal e ser postada. O problema aqui está quando a sua intenção durante a adoração é que te peguem e tirem uma foto legal sua. Quando o seu objetivo final durante a adoração está na foto que vão tirar de você e que vão postar na internet depois. Aqui está o problema. Porque se de fato essa é a sua intenção, o seu galardão é aquele. Isso para tudo. Às vezes a gente é muito performático, a gente é muito bonzinho, faz boas ações, como é o contexto aqui do texto de Jesus, faz boas ações a fim de que as pessoas nos aplaudam, dê um tapinha nas costas, te faça um elogio, fala quão bonzinho você é. Aí tá teu galardão. Não vai achando que quando você chegar no céu vai ter galardão para você não, porque você trocou o galardão de Deus, que é infinitamente melhor, por um tapinha nas costas. Porque Jesus vai falar depois, né, que o seu Pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. A verdade é que Deus, ele nos vê completamente. Tem um outro texto que é muito legal, que é Paulo falando sobre o comportamento dos servos. Lembra que nós somos servos hoje, mas olha só, Colossenses 3, 22, 25. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, segundo a carne, não servindo apenas quando estão sendo observados, como para agradar pessoas, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Gente, olha que forte isso. Ele está falando que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que fazer como se estivéssemos, porque de fato estamos fazendo para Deus. Pensa só no trabalho, né? Às vezes a gente está lá no local de trabalho com nossos colegas, batendo papo, pipipi, popopô, mexendo no celular. Quando o patrão chega, pim, todo mundo muda. Fica ereto, começa a ficar, né, responsável, não pega no celular mais, não conversa, tá trabalhando. A postura muda quando o patrão chega. A postura muda. Paulo está falando assim, a sua postura deve ser essa, correta, o tempo todo. Teve um dia desse que eu conversava com uma amiga minha e ela falava do filho dela que está entrando na adolescência, né? E aí o filho dela na escola, ele tá naquela fase assim mais rebelde, respondona e tal. Aí ela falou comigo assim, nossa, eu não sei como, porque comigo ele é super, ele me respeita, ele não age assim comigo, mas lá fora as pessoas estão falando isso de mim. E aí o que eu falei com ela? Olha, pensa só, o seu filho, ele te respeita demais. Agora, pensa só se o seu filho tivesse essa convicção de que você está com ele o tempo todo. Pensa se você fosse com o seu filho para a escola. Ele ia tratar os professores assim, os coleguinhas assim? Claro que não. Então, esse respeito que ele vê em você, ele tem que começar a ver no Espírito Santo e ter a consciência de que o Espírito Santo está com ele o tempo todo. Com certeza, as atitudes vão mudar. E isso para nós. Se eu, de fato, tivesse a consciência de que o Espírito Santo habita em mim e que aonde eu vou, ele está comigo, as minhas condutas seriam diferentes. Isso com toda certeza. O fato é que a gente sabe que Deus é onipresente, mas a gente não vive dentro dessa revelação de que Ele é onipresente, que Ele está em todo lugar, que Ele vê tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu vou falar, Ele já sabe. Se eu tivesse, de fato, vivendo sobre essa revelação, os meus comportamentos seriam completamente diferentes. Desculpa. É isso que Paulo está falando aqui pra gente. É assim que a gente tem que viver, nessa convicção o tempo todo. Porque, de fato, gente, nada ficará encoberto. Aquilo que a gente faz, que é certo, mas faz com a intenção errada,
vai ser descoberto, vai ser revelado. Olha só o que vai dizer pra gente lá em... Deixa eu ver aqui o que eu coloquei pra gente. Mateus 10, 26. Portanto, não tenho medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Gente, nós servimos a um Deus que tudo vê. A maneira como você se comporta quando o teu chefe não está em casa, Deus vê. A maneira como você se comporta quando você está sozinho no seu quarto com um computador, Deus vê. A maneira que você pensa quando está rolando no Instagram e vendo aquela foto indevida, Deus vê. Isso é muito importante. E ter essa convicção que Deus vê tudo que a gente está fazendo, muda a nossa maneira de agir. E olha, eu estava conversando com a minha mãe um outro dia, e eu falava, né, que a gente é muito performático. E quando a gente está lá fora, né, a gente às vezes não, né, sempre, né, a gente só revela a medida daquilo que eu quero revelar para as pessoas que estão lá fora. Mas, por exemplo, as pessoas que moram comigo, que vivem pertinho de mim, essas pessoas vão me conhecer como eu sou. Porque, de fato, não tem como você ficar sustentando essa performance o tempo todo. No caso da minha mãe, a pessoa que realmente conhece quem ela é o meu pai. E vice-versa. É ali que, de fato, eu vou revelar quem eu mesmo sou. E se, de fato, eu tenho a consciência que até quando eu estou no meu quarto, com o meu marido, que ninguém mais está vendo ou ouvindo, que o Espírito Santo está lá comigo, eu trato meu marido diferente. Eu trato a minha esposa diferente, porque eu sei que vou ter que prestar conta daquilo. Eu trato meu flatmate diferente. Eu trato meu coleguinha de trabalho diferente. Eu trato meu irmão diferente, porque eu sei que Deus está vendo. Imagina só que poderoso é se nós andássemos com a consciência, de fato, de que Deus está conosco o tempo todo, de que o patrão está comigo o tempo todo. Eu li um livro no ano passado que, assim, me impactou profundamente. É um livro simples, que foi escrito, inclusive, no século XVI, pelo Brother Lawrence. E chama assim, Praticando a Presença de Deus. E é meio que um diário dele, ele vai contando dia a dia. Ele começou a praticar todos os dias a presença de Deus. Ele ia para o trabalho, trabalhar, para fazer suas coisas normais, sua vida ordinária. E ele lembrava, eu sei que o Senhor está aqui, eu te amo, eu te honro. E ele mencionava com as palavras. E aí, durante o dia de trabalho, ele se esforçava o tempo todo para lembrar que Deus estava com ele ali. E durante o livro, ele vai contando as inúmeras experiências que ele tinha com Deus no seu dia a dia, na sua vida ordinária. E como que ele começou a ter mais consciência que a sua vida começou a ser muito transformada e que as pessoas começaram a ver uma transformação genuína, muito forte. Ele começou a ter um acesso à presença de Deus poderosíssimo. E eu lembro que eu li aquele livro, aquilo me impactou e eu comecei a praticar aquilo. Gente, mudou a minha maneira de me comportar. Mudou profundamente mesmo. Sabe, mudou a maneira como eu vou responder às pessoas. Né? Às vezes eu sou muito assim, eu faço umas piadinhas que só eu que acho engraçada às vezes, né? E às vezes eu faço uma piada, alguma coisa, e alguém me fala, nossa, Lídia, a minha mãe fez isso outro dia, nossa, Lídia, aquela piada que você fez com a sua irmã não foi legal não, velho. Eu falo, nossa, não foi, eu não percebi isso. Rapidamente aquilo me constrangeu. Eu falei assim, nossa, eu tenho que pedir perdão, não posso conviver, eu não posso deixar que a minha irmã fique chateada comigo por uma piada boba. Eu mandei mensagem pra minha irmã, falei, cara, me perdoa se eu te magoei, me perdoa mesmo. Não só pelo que minha mãe falou, mas porque eu sei que o Espírito Santo habita em mim e que ele não fica feliz quando eu magoo o meu irmão. Olha só como que vai impactando devagarzinho. Imagina se você tivesse a consciência de fato de que Deus está aí do seu lado agora. Os seus comportamentos, com certeza, seriam totalmente diferentes. É aí que tá, é aí que o nosso caráter começa de fato a mudar. E o nosso Deus, ele vê o nosso caráter. Ele quer moldar o nosso caráter. Tanto é que no caso do nosso irmão Moisés, depois que isso aconteceu, né, ele vai para a terra de Midian, ele passa 40 anos no deserto antes que de fato Deus o chame novamente para que ele pudesse ser voz de Deus ali e através dele viesse a libertação do povo da escravidão do Egito. Mas ele precisou de passar por esse tratamento de caráter. Todos nós precisamos passar por esse tratamento de caráter. Mas eu te garanto que se a gente tiver a consciência genuína de que Deus está com a gente, de que Deus nos vê, porque Moisés não tinha o Espírito Santo naquela época, né? Não tinha ainda o Espírito Santo habitando nele. Nós temos. Nós temos. Nós temos algo superior. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós o tempo todo. Isso tem que impactar as nossas vidas. Isso deve impactar as nossas vidas. Então é isso. Eu espero que você tenha sido abençoado.
Se você curtiu o vídeo, né? Você curtiu, né? Você curtiu, curte, né? Ficou redundante, mas amém. Curte o vídeo, compartilha com alguém. E é isso, tá bom? Até a próxima.